E aí, Alexandre, eu queria que você falasse da sua saída, inclusive, né, você fez questão até lá no seu comunicado no LinkedIn de ressaltar que não necessariamente foi uma coisa exclusiva, né, vamos dizer assim, da eleição. E aí você pode explicar para a gente a saída, né, e como se deu também a criação aí do Vamos Flamengo, para a gente depois entrar nas bandeiras aí, prioridades do grupo também. Legal. Assim, o Túlio, a gente, quando não está feliz, né, a gente corre o risco de, se insistir, a gente começar a não fazer o nosso melhor, né? Estar no Flamengo, para mim, sempre foi uma honra, né? Assim, o processo a minha vida no Flamengo, né, cada conquista sempre foi assim motivo de muito orgulho e muita honra, né? Torcedor de arquibancada, quando eu me tornei sócio proprietário, foi assim, uma coisa de muita comemoração, fiquei muito feliz. E eu, quando entrei em 2012, é porque eu queria ajudar o Flamengo a evoluir, eu queria ajudar o Flamengo a crescer. Não só indo para o estádio torcer, mas quando a gente está lá no estádio, a gente pode torcer, é um bonito papel, mas a gente só torce, né? A gente não faz nada além disso, né? Então, eu queria me doar ali para o Flamengo, queria fazer as coisas acontecerem, porque eu sabia que eu podia entregar muita coisa boa para o Flamengo. E aí, cada passo foi uma conquista. Então, me tornei sócio, virei conselheiro, participei de votações que eu considero muito importantes. Uma, para mim, muito emblemática foi a Lei de Responsabilidade Fiscal Rubro-Negra, que, para mim, assim, é um negócio que a gente foi muito feliz enquanto sócios. Parabéns a todos os sócios que apoiaram essa atividade aí, né, para melhorar o clube. Então, quando eu fui convidado para entrar num grupo político, né, você citou aí o Sinergia, eu fui porque eu fui baseado em propósitos, né, em princípios, em valores. Então, quando eu resolvi sair tanto do Sinergia quanto da vice-presidência, foi, assim, para mim, vamos dizer, uma lamentação. Na realidade, eu não gostaria de ter saído nem de um nem de outro. Mas se a gente não comunga mais dos mesmos princípios, dos mesmos valores, então se a gente não acredita que a gente pode fazer a diferença aí nesse lugar, a gente tem que sair. Então, assim, foi uma honra quando eu fui convidado para ser vice-presidente, e acredito muito que, assim, foi uma jornada incrível. E também não tenho nenhuma dúvida que deixei muita colaboração lá, mas eu conversei com o presidente que eu não estava entendendo que a área de tecnologia ao qual eu era responsável estava sendo importante como deveria. E algumas conversas que eu já tinha tido com ele, com a última, que foi quando eu pedi a minha exoneração, quando eu pedi para sair, eu tive a certeza que realmente a tecnologia não era a minha principal, não era a principal área ali. Eu não precisaria ser a principal, mas eu não estava vendo ela ser tratada como importante, como que eu acredito que ela devesse ser. Então, eu preferi sair, né? Preferi sair. E na conversa que eu tive também com o Dunche, né? Quando começou a movimentação dele ainda na dúvida, ele ainda não era um candidato oficial, ainda estava... quando eu tive a conversa com ele, eu acho que ele ainda não tinha sido nem confirmado como o Landim, como o grande apoiador dele. Eu também não vi uma preocupação dele falando que, a TI era importante, que ele gostaria de fazer XYZ dentro da área de tecnologia. Então, esses feedbacks aí que eu fui tendo, né, e na última conversa que eu tive com o presidente, antes de dizer que eu gostaria de sair, primeiro eu fui entendendo como que ele via, né, a gente conversou primeiro como que ele via a TI, eu conversei com ele sobre algumas questões que eu não estava concordando, e aí eu vi que ele pensava diferente, e juntando isso com o fato do Dunche dizer, aí já no final, né, que se ganhar o
Landim vai ser o CEO, eu, assim, bom, se agora, né, que ele é o presidente, ele não vê a TI tão importante como outras áreas, eu acho que, sabe, eu não vou conseguir fazer muito mais coisas no próximo mandato, né? E também a estrutura ali que estava sendo configurada, assim, em nenhum momento eu tive a oportunidade de opinar, né? Então, eu falei assim, cara, eu acho que eu não tenho muito mais o que fazer aqui, até porque o vice-presidente também deveria participar da área estratégica, e eu também não vi que isso estava acontecendo. Eu não participei, por exemplo, da questão das discussões do estádio, né? Eu acho que, pô, é um movimento muito legal. Eu fui lá, votei a favor, acho que é um absurdo da natureza a gente não ter aí um estádio ainda, né? A gente, enquanto torcedor, diz que o Maracanã é nosso, mas a grande verdade é que ele é do governo do estado do Rio de Janeiro e a gente agora tem uma concessão, agora até melhorou, mas sim, eu sou super apoiador de que a gente tem que ter um estádio, eu acho que todos são. Discussões políticas à parte, cara, todos são. Talvez sim, aquelas pessoas que foram lá e não votaram, ou votaram até contra, eu não sei se eles são contra o estádio, talvez eles sejam contra a forma que a coisa estava sendo conduzida. Mas sim, não vou ficar aqui falando pelos outros, eu vou falar por mim. E eu sou super a favor, eu acho que o presidente que foi eleito tem que ter como prioridade alta essa construção do estádio. A gente tem que fazer, dá para a gente fazer, a gente tem muita gente boa para fazer. Eu acho que somos maioria, né? Nós somos maioria em tudo. Então, pô, a gente também tem maioria em pessoas competentes. Tem muita gente boa aí para fazer. Não acredito em salvador da pátria, né? O brasileiro como um todo tem essa cultura de salvador da pátria. Acho que vai entrar um governante XYZ para salvar a pátria. Eu acredito em equipe. Eu acredito que a gente junto, a gente montando uma equipe de alta performance, a gente pode fazer muita coisa. E foi isso que me atraiu para ser vice-presidente lá em 2019. Quando eu lá no Sinergia apoiei a candidatura do Landim na época, eu fiquei muito interessado em participar de um grupo que tinha muita gente boa. Então, isso é que foi o porquê que eu queria entrar. Obviamente, agradeço o presidente por ter aceitado a indicação de Sinergia na época. A gente fez um negócio lá muito legal, que eu acho que deveria ser exemplo para vários grupos. Naquela época, eu acho que foi a melhor época, a melhor fase de Sinergia. A gente fez um processo seletivo dentro do grupo, então a gente primeiro viu quem preenchia os pré-requisitos para ser vice-presidente ou ocupar algum cargo, e aí seria se é sócio, quantos anos tem, como é que está a vida associativa e etc. Depois disso, a gente analisou o currículo de vários integrantes do grupo na época, e depois disso a gente fez uma votação interna. Então, foi uma escolha do grupo, muito legal, muito interessante, e eu achei fantástico participar de tudo isso. Então, assim como era muito legal a Sinergia, eu já não estava entendendo que esses últimos processos, né, já há algum tempo para cá, eu não vi o grupo evoluir, pelo contrário, eu vi o grupo perdendo integrantes muito qualificados, pessoas muito do bem, que comungavam dos mesmos princípios, dos mesmos valores que eu, e essa já era uma coisa que eu já vinha refletindo já há algum tempo, sair de Sinergia, e no último ano também já vinha refletindo para ser sincero, desde o meio do ano, talvez até um pouco antes, a possibilidade de sair da vice-presidência, porque eu estava vendo que as coisas não estavam acontecendo, né? Então, houveram algumas coisas que, ao longo do tempo, não aconteceram, até atrapalharam, eu acredito, a nossa área, algumas contratações que a gente deveria ter feito de recursos, de ferramentas, e o negócio foi sendo, ainda que a gente tivesse orçamento, foi sendo trancada a pauta ali, né, vamos dizer assim, foi sendo reprovado de andamento, e aí eu comecei a ver que, pô, calma aí, eu consegui aprovação disso lá atrás, mas agora não pode mais, eu não estou participando da estratégia,
fui vendo que não tinha como o negócio evoluir, então eu conversei primeiramente com a minha equipe, e eu vou te dizer que fiquei mais tempo, até por causa da equipe, por causa de algumas entregas que eu gostaria de fazer. Algumas coisas a gente conseguiu ir fazendo, né? Então, eu tinha meio que um compromisso com a equipe da gente fazer aquilo ali, e acabou que chegou uma hora que ficou, assim, para mim, insustentável, e aí eu conversei com o presidente, tivemos ainda uma conversa sobre a possibilidade de ficar, ele sugeriu que eu ficasse pelo menos até o final do ano, e eu até pensei mais alguns dias, mas eu vi que eu não ia estar sendo correto, sincero, porque eu estava fazendo uma coisa que eu já não estava acreditando mais. Então eu preferi sair com uma dor no coração, né? Porque Flamengo assim, eu sou um cara que sou apaixonado aí, achava sensacional fazer parte, ir aos jogos, curtir lá o Maracanã, né, como dirigente, conseguir colaborar com uma série de coisas. Só que eu vi que não estava mesmo mais funcionando, e aí eu preferi sair para ser correto. Falei com o presidente na época que a minha saída não era por questões de eleição, e não foi, porque para mim era preponderantemente a questão profissional, não estava tendo apoio e recursos para conseguir fazer o que eu acredito que tinha que fazer. Então, eu preferiria sair. Ele até chegou a me perguntar quem eu ia apoiar, e etc. Eu falei, presidente, eu não conversei com ninguém. Acredito que tenho uma amizade com o BAP, eu tenho uma relação boa, muito boa com o Maurício, com o Valim, gente finíssima, foi muito legal trabalhar com todos eles, principalmente no primeiro mandato, né, que estávamos todos juntos, foi muito legal. O Maurício ficou até agora o final, pessoa, gente boa demais, o BAP também, né, atual presidente do Conselho de Administração, acho que eu tenho uma boa relação com todos eles, mas o que eu falei para ele foi assim, eu não estou saindo para apoiar alguma chapa, né? Tanto é que a minha saída foi em setembro, nós estamos em 1º de novembro, e não teve ainda que eu tenha ajudado a fundar um novo grupo, a gente não declarou apoio, e assim, eu estou só ratificando, ainda que a gente possa mudar de ideia, ainda que a gente queira fazer isso em algum momento daqui para frente, a ideia não era essa, a ideia era cumprir o que eu acredito que não estava funcionando, então era melhor sair. Então, eu decidi sair, ainda que com muita dor no coração. Assim, é muito legal ser vice-presidente do Flamengo, curtir aquilo ali, fazer parte, trabalhar, poder colaborar. Eu não tenho nenhuma dúvida que a minha equipe colaborou para todos os títulos que nós tivemos no futebol, no basquete, em todas as outras áreas, porque a gente sempre procurou atender, né, o nosso core business principal, né, que são os esportes, em especial o futebol. Então, foi isso que aconteceu. Essa é a mais pura verdade. E, assim, o caminho está aberto, né? Vamos ver aí. O Flamengo é a nossa grande paixão. Eu acho que a gente, independentemente de escolha política, a gente tem que estar sempre pronto para colaborar com o Flamengo pelas melhorias do Flamengo.